Agora que nós já estudamos as operações de rotação e vimos quais são as consequências da rotação para a altura das subárvores envolvidas ali, vimos quais são as mudanças estruturais que a rotação entre dois nós causa na árvore, vamos estudar as árvores AVL, que são um exemplo tradicional de árvores binárias de busca, até aí sem novidade, balanceadas, que era onde a gente queria chegar. E a justa posição de rotações com as árvores AVL não é coincidência, elas usam justamente rotações, esse é o mecanismo central que elas vão utilizar para manter o balanceamento. O nome AVL vem dos sobrenomes dos seus inventores, aqui Adelson Velsky e Landis, e obviamente eu devo ter assassinado a pronúncia, mas é só uma curiosidade histórica aí para vocês. Vamos então definir o que são as árvores AVL. A característica central aí da definição delas é que elas utilizam o fator de balanceamento. O que é o fator de balanceamento de um nó? Tá? Todo nó de uma árvore AVL vai ter um fator de balanceamento. Ele corresponde à diferença entre a altura da subárvore direita e da subárvore esquerda. Tá? A diferença ali da altura das suas subárvores. Ele permite que você olhando para aquele nó, saiba o quanto desbalanceada, já que a gente está incomodado aqui, porque a gente quer justamente uma árvore balanceada, né? Ele nos permite verificar quão desbalanceada são as subárvores filhas daquele nó. Se ele pende mais para a esquerda, mais para a direita, ou se ele está perfeitamente equilibrado. Só que note que ele não está preocupado com o número de nós à esquerda e à direita. Ele está preocupado com a altura das respectivas subárvores. Uma árvore é dita AVL se todos os seus nós têm fator de balanceamento entre menos 1 e mais 1. Olha só. Isso quer dizer que numa árvore AVL não pode ter um único nó que tenha uma subárvore, por exemplo, com altura 15 e a outra com altura 10. Tá? Qualquer discrepância ali de altura entre as subárvores maior do que de 1, né, seja fator de balanceamento menos 1 ou mais 1, ou seja, 1 a mais para o lado esquerdo ou 1 a mais para o lado direito, qualquer coisa além disso não é tolerada, não é permitida na árvore AVL. Intuitivamente, a ideia é que essa propriedade vai garantir que uma árvore AVL seja pouco desbalanceada. A gente está querendo aqui uma árvore balanceada, quando eu falo pouco desbalanceada pode confundir. A ideia é que perfeitamente balanceada seria muito complicado, um custo computacional muito alto, mas a gente vai ver um jeito eficiente de manter essa propriedade aqui, esse máximo de desbalanceamento por nó, e também vamos ver que mantendo isso, a gente consegue que essa árvore fique muito próximo do melhor possível. Tá? Fica a menos de um fator do melhor possível, do perfeitamente balanceado. Mas por enquanto, tudo que eu quero é que vocês acreditem em mim, que é isso que uma árvore AVL respeita e que isso vai ser interessante. A gente vai ver por que exatamente no decorrer dos próximos vídeos. Indo para uma questão um pouquinho mais técnica agora, vamos ver como que fica então o nó da árvore, que é a estrutura básica formadora de uma árvore. A gente já viu o nó de uma árvore binária de busca. Ele muda muito pouco, na realidade. A gente continua tendo aqui chave e conteúdo, por exemplo. Lembrando que os nós são ordenados pela chave, é ela que é utilizada nas buscas e tal. O conteúdo é todo o resto da informação que eu quero associar àquele nó. Eu tenho filho esquerdo e filho direito, o pai que continua sendo opcional. E agora eu tenho uma coisa a mais, que é esse bow aqui, que eu coloquei como inteiro pela simplicidade na implementação, mas que corresponde exatamente ao fator de balanceamento. E, portanto, só vai assumir 3 valores, menos 1, 0 ou mais 1. A árvore sendo AVL, eu nunca vou precisar registrar um fator de balanceamento diferente dessas 3 possibilidades. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para 2 coisas interessantes. Uma é que, embora o fator de balanceamento diga respeito à diferença entre alturas, eu nunca vou precisar armazenar a altura das subárvores esquerda e direita. Seria uma outra maneira de implementar uma árvore AVL. Tem um campo ali, a altura da subárvore esquerda, a altura da subárvore direita, e a partir daí eu deduzo o balanceamento fazendo a diferença. Nunca vou precisar. Isso é bem interessante. Apenas sabendo o fator de balanceamento de cada um dos nós, eu consigo perceber quando ocorreram mudanças e fazer os ajustes necessários ali, sem nunca olhar explicitamente para a altura. E isso é interessante de um ponto de vista de eficiência, porque isso quer dizer que se eu tenho uma árvore AVL muito grande e tal, aqui a minha implementação é mais simples, né? Eu estou usando aqui, como eu falei, um inteiro para armazenar o BAL, aqui o fator de balanceamento. Mas se eu quiser
que deixar essa estrutura mais eficiente, bastam 2 bits. Eu preciso de apenas 2 bits para armazenar toda a gama de valores que o fator de balanceamento vai obter. São 3 valores possíveis ali, menos 1, 0 e 1. Eu consigo mapear isso num tipo enumerado com apenas 2 bits, por exemplo. Prosseguindo, depois desse detalhe técnico, vamos ver aqui a cara que uma árvore AVL tem e calcular os fatores de balanceamento dos nós, para que a coisa fique mais palpável para a gente. Eu vou olhar primeiro para essa subárvore da esquerda, que é bem simplesinho, tem apenas 3 nós, e o fator de balanceamento a gente calcula de baixo para cima. Então notem que aqui as folhas, eu tenho 2 folhas no caso aqui da subárvore da esquerda, e elas sempre vão ter fator de balanceamento 0, porque sendo seus 2 filhos nulos, eles têm a mesma altura. Então a diferença entre as alturas vai ser 0, e aqui vai ficar 0 e 0 o fator de balanceamento. Quando eu vou para o nó raiz ali, como os dos dois lados ele tem um único nó, e por conta disso as subárvores têm a mesma altura, ele também terá fator de balanceamento 0, tá? Sem grandes novidades. Vamos ver agora a subárvore da direita, que é um pouquinho mais interessante, tem um pouquinho mais de detalhes. Começando aqui pela folha mais de baixo, a folha mais profunda, ela tem fator de balanceamento 0. Eu vou subir um nível e vou olhar aqui, opa, o pai dela, de um lado tem uma subárvore vazia, do outro tem uma subárvore com um nó ali, que é a altura maior do que da subárvore vazia, 1 a mais, né? Então ele vai ter fator de balanceamento mais 1, porque a subárvore da direita está maior do que a da esquerda. A outra folha aqui vai ter fator de balanceamento 0 também, como toda folha, e daí eu vou ter que a subárvore da esquerda, desse nó aqui, que eu vou destacar em roxinho, só para vocês saberem de que eu estou falando, a subárvore da esquerda ele tem altura 1, e a da direita tem altura 0. É uma diferença de 1 de novo, então fator de balanceamento menos 1, porque agora é a da esquerda que está maior. Vamos para outra folha aqui. Essa aqui tem fator de balanceamento 0. O pai dele vai ter fator de balanceamento 1, ali no caso mais 1, porque a subárvore da direita é maior do que a da esquerda. E agora indo para a raiz da árvore, a subárvore da esquerda tem 1 a mais de altura do que a subárvore da direita, no caso a da esquerda tem altura 2, a da direita tem altura 1, e eu vou ter aqui menos 1 como fator de balanceamento. E para finalizar essa nossa introdução à árvore AVL, eu lembro vocês que a organização de uma árvore só muda quando ocorrem operações de inserção ou de remoção. É só quando a gente faz mudanças estruturais ali, insere e remove nós, que o balanceamento pode mudar, e daí a gente vai ter que fazer alguma coisa para corrigir. Assim, nos próximos vídeos a gente vai começar a tratar da operação de inserção.